A gente precisa ter uma experiência com Jesus. Um teólogo, que é o padre Garrigou Lagrange, um grande teólogo, Garrigou Lagrange, ele diz assim que a união com Jesus se dá em 3 vias. Santa Teresa d'Ávila fala das 7 moradas, né? Garrigou Lagrange resume essas 7 moradas em 3 vias, 3 caminhos. A via iluminativa, a via purgativa e a via unitiva. A via iluminativa é quando você conhece, você é iluminado pela luz de Jesus. Essa iluminação, ela se dá principalmente pelo estudo, pela razão, pelo conhecimento do Catecismo da Igreja Católica, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, por meio de uma pregação que chega até nós, que nos ilumina. Não é à toa que a cor da igreja é amarela. A cor do Vaticano é branco e amarelo, né? Você vê aqui, a Paróquia Nossa Senhora do Belém é branco e amarelo. São as cores do Vaticano. Por quê? É a cor da luz, de quem é iluminado pela verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É a cor da iluminação. Então a gente é iluminado. Quando a gente é iluminado, essa via iluminativa é quando nós conhecemos a pessoa de Jesus. Certo? Eu conheço Jesus, eu me apaixono por Jesus, eu me decido seguir Jesus, porque é impossível você conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É impossível você conhecer Jesus e não querer entregar a Jesus toda a sua vida. Então eu começo a seguir Jesus. Só que quando a gente começa a seguir Jesus, é porque a gente conhece a Jesus, a gente começa a seguir Jesus no impulso, na inércia. Sabe, na inércia? Onde você pega uma bola e rola a bola. A bola vai rolando na inércia daquele primeiro movimento pelo que ela foi lançada. Até o momento que a bola vai encontrando algumas resistências e para. Certo? Esse primeiro conhecimento com Jesus, esse primeiro amor com Jesus, é a mão que joga essa bola. Só que vem as dificuldades do mundo, as dificuldades da vida, a frieza espiritual, e essa bola vai parando, né? Essa bola vai parando. Essa segunda via que tende a parar essa bola é a via purgativa. A palavra purgativa, a gente já estudou quando a gente estudou o purgatório, 2 encontros atrás, né? No encontro passado a gente falou do céu, no encontro retrasado a gente falou do purgatório. A palavra purgatório é lugar de purificação, né? Então, purgar significa purificar. E o que nos purifica são as dificuldades mesmo, são as cruzes. Jesus disse: se queres ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha, né? Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, meus amados, a cruz, o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Ele é essa dificuldade da bola rolar. Essa metáfora da bola, essa dificuldade da bola rolar é a cruz. Mas por que existe essa dificuldade? Porque a bola precisa também rolar, porque ela quer seguir na direção de Jesus. Vocês já assistiram The Chosen? Aquela série lá, The Chosen? Nunca assistiu? Você assistiu? Você lembra do início da série The Chosen? Os peixinhos nadando, né? E um peixinho nadando na contramão? Aquele peixinho que nada na contramão somos nós. Nadamos na contramão do mundo. Os escolhidos, The Chosen, né? Os escolhidos. Por que o escolhido nada na contramão do mundo? Porque o mundo arrasta para longe de Jesus. E aí você tem que fazer o caminho contrário. Se você não quer ser arrastado para longe de Jesus, se você quer continuar rolando a sua bola na direção de Jesus, você tem que nadar contra a maré, contra a correnteza. Então o Jesus disse: se o mundo me odiou, odiará vocês também. Ninguém é maior do que o mestre. Se o mundo me odiou, odiará vocês também. O que isso quer dizer com isso? O mundo me odiou, o mundo odiará vocês também. O mundo colocou resistência na palavra de Jesus, no segmento de Jesus, até o ponto de levar Jesus para a cruz. O mundo resistiu, porque o príncipe desse mundo é o demônio, que vai dizer isso ao próprio Jesus. Como assim o príncipe desse mundo é o demônio? Quer dizer que o demônio reina no mundo? Não, não nesse sentido. Quer dizer que o mundo tem caminhado do jeito que o diabo gosta, se pautando pelo pecado, se pautando pelo erro. Por isso que a gente fala que o príncipe desse mundo é o demônio. Porque o mundo tem caminhado literalmente do jeito que o diabo gosta. Da cor do pecado, né? O pessoal fala. Então, o pecado, o mundo que caminha pelo pecado, caminha para cá. Eu sou o peixinho que tem que nadar para lá. E esse nadar para lá é difícil. Por isso é a cruz. Essa é a cruz. A dificuldade de eu vencer a minha própria maldade. Como você dizia antes da catequese, né, Paulo? Que o ser humano por si só é mau, né? É a concupiscência humana. A gente tem uma tendência de fazer o mal. A gente tem uma tendência de buscar o erro.
de buscar o pecado, porque nós somos concupiscentes pela presença do pecado original em nós, pecado original que foi agravado pelo pecado atual, que a gente comete, infelizmente, cada dia que a gente tem que se confessar. Então, para eu vencer a minha carne, o meu ímpeto pelo mal, eu tenho que caminhar contra a correnteza. Por isso a cruz, por isso a penitência. Por que a gente faz jejum e mortificação? Só para ficar sem comer? Mas só ficar sem comer é dieta, não é jejum. Por que eu me penitencio, faço jejum e mortificação? Por que na sexta-feira a gente não come carne? Por quê? Porque a gente sabe que a carne dá uma saciedade maior. Se eu deixo de comer carne, logo mais eu vou ter mais fome. Eu vou ficar menos saciado. Certo? E por que então que eu não me sacio por completo na sexta e deixo de comer carne? Porque a minha natureza humana me leva para o pecado. Então eu tenho que dominar a minha natureza humana. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, vai dizer São Paulo. Esse crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências é dominar a minha natureza humana e arrastar a minha natureza humana na direção de Jesus, contra a maré que me leva para o pecado. Então essa é a via purgativa. A via iluminativa, eu conheci a pessoa de Jesus. A via purgativa, eu quero seguir Jesus contra a correnteza, custe o que custar, ou como diria a nossa ex-presidenta, haja o que hajar, né? Doa quem doer. Eu vou seguir Jesus contra a maré. Sou o peixinho que nada contra a correnteza. Via purgativa. E isso vai me causar alguns sofrimentos. Isso vai causar alguns desgostos comigo mesmo. Quando eu quiser fazer o bem, não conseguir fazer o bem que eu quero, eu vou sofrer, como São Paulo dizia, né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu aborreço. E assim eu vou lutando contra mim mesmo para manter a minha bola girando apesar da inércia. Não deixar essa bola parar. E aí, meus amados, chega um ponto dessa via purgativa que eu fui me esforçando, como o próprio Jesus diz, esforçai-vos em entrar pela porta estreita. Eu fui me esforçando de tal forma para estar unido a Jesus, para agradar a Jesus, que eu chego à terceira fase da via de santidade, que é a via iluminativa. A via iluminativa é quando eu me uno a Jesus, certo? E é o santo. O santo é um homem unido a Jesus. A santa é uma mulher unida a Jesus. O santo é alguém que resplandece Jesus pela sua vida. A santa, a mulher santa, é aquela que resplandece Jesus na sua vida. Todos nós somos chamados à santidade. Quem vai dizer isso é o Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II. Mas antes ainda do Lumen Gentium, já era uma ordem de Deus, direta. Levítico 19, versículo 2. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Hebreus vai dizer, sem a santidade ninguém verá Deus. São Paulo vai dizer, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então nós somos chamados a essa união com Deus. Porque se não nos unimos a Deus, não podemos entrar no céu. Sem a santidade ninguém verá Deus, vai dizer o Hebreus. Então, meus amados, eu preciso chegar nessa via iluminativa, certo? Essa via unitiva, perdão. Essa via unitiva. A via iluminativa vocês já passaram. Vocês estão 2 anos aqui. Fizeram 2 anos de catequese. Durante 2 anos vocês conheceram a Jesus. Vocês sabem que Jesus é Deus, eterno e todo-poderoso. Você sabe que Deus é um só Deus em 3 pessoas. Você sabe que a igreja é o corpo místico de Cristo. Você sabe que a Santa Missa é o santo sacrifício. Você sabe que a Santíssima Virgem é a onipotência suplicante. Você sabe que ela é sempre vigiante durante e depois do parto. Você sabe que ela é Imaculada Conceição. Sabe que ela foi assunta ao céu. Sabe que ela é a verdadeira mãe de Deus. Você sabe que o Santo Padre possui a infabilidade papal. Deus fala por meio do Papa, pela ação do Espírito Santo. E assim, o Papa é conduzido pelo Espírito Santo para poder conduzir a igreja. A gente já estudou os 7 sacramentos. O batismo, a Eucaristia, o crisma, a unção dos enfermos, a penitência, o matrimônio, a ordem. Enfim, conhecer, ver a verdade, ser iluminado pela verdade, nós já fomos. Certo? Se vocês perseveraram até aqui, e se vocês vieram nessa igreja na sexta-feira à noite chovendo,
é que vocês querem caminhar, vocês estão caminhando contra a correnteza. Tem uma menina que eu conheço, ela falou para mim assim, uma certa vez, numa sexta-feira, que era o dia 10 de outubro de 2025, se eu não me engano, por volta de 19 horas, mais ou menos. Tava chovendo na igreja, sabe? Chovendo, a menina chegou e falou assim, nossa, hoje eu tava com uma preguiça e eu não queria vir na catequese hoje, mas eu vim na catequese. Sabe o que é isso? Via purgativa. O que a carne fala? Hoje não. Hoje Netflix, né? A carne fala assim, hoje Netflix. Vocês venceram. Só vocês três venceram. Só vocês três venceram. Porque a carne fala assim, tá chovendo, tá frio, fique em casa, né? Parece o Covid, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, né? Tá frio, tá chovendo. Olha, a Netflix tem uma série nova aí, pipoquinha, hein? Um Nescauzinho quentinho. Trabalhei a semana inteira, dormi cedo, não é? Mas aí, a correnteza da carne, você vê que às vezes não é uma grande tentação que nos afasta de Jesus. Às vezes é uma coisinha, uma tentaçãozinha que nos afasta de Jesus. E a natureza da carne está empurrando para lá, mas a gente sabe que o caminho da catequese é para cá e o peixinho está nadando contra a natureza da carne que está empurrando para lá. E normalmente, sexta-feira a gente está cansado, né? Já passou a semana inteira, está cansado. Sexta-feira à noite já é difícil, mas vencer essa natureza e nadar contra a maré, nadar no sentido contrário, diácono, sua bênção, exortar. Nadar contra o sentido contrário, isso é a via purgativa. Então, meus amados, vocês já passaram pela via iluminativa, já conhecem a Jesus. Claro que a gente precisa sempre conhecer mais a Jesus. Vocês estão passando, todos nós estamos passando pela via purgativa, certo? Para alcançarmos a via unitiva. Sabe que o primeiro passo para você alcançar um lugar é saber que esse lugar existe. Aí eu quero ir em Maceió. Para eu ir em Maceió, a primeira coisa que eu preciso saber é que existe um lugar chamado Maceió. Porque para quem não sabe onde vai, qualquer lugar basta, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar basta. Ah, mas é assim, como assim? Às vezes eu quero ir num lugar e não sei exatamente o lugar que eu quero ir. Tá bom, mas você sabe que tipo de lugar que você quer. Ah, eu quero ir numa cachoeira. Você chega e fala pro marido assim, ó, eu quero ir numa cachoeira. Ele fala, tem uma cachoeira lá em Pinda, que é muito legal, eu vou te levar nessa cachoeira. Você não conhecia essa cachoeira, mas você queria ir numa cachoeira. Ah, tem uma cachoeira em Lagoinha lá que é maravilhosa, queda d'água gigante, tem restaurante perto, tem uma areia pra gente ficar. Eu vou te levar na Cachoeira Grande, lá em Lagoinha. Eu não conhecia a Cachoeira Grande, mas eu queria ir numa cachoeira. E eu falei para ele que era uma cachoeira. Você sabia onde você queria ir? Uma cachoeira. Então o primeiro ponto é a gente saber onde nós queremos ir. Onde nós queremos ir? Para que queremos receber o crisma? Para que a gente recebe a comunhão? Para que a gente se confessa? Para que a gente recebe cada um dos 7 sacramentos? Do batismo à unção dos enfermos. Os sacramentos eles nos acompanham do berço ao túmulo. Do batismo à unção dos enfermos. Já quando o Gil passou ali com as famílias ali, vai ministrar preparação para o sacramento do batismo para as famílias, né? O primeiro sacramento daquelas crianças, o batismo. E eles vão, se Deus quiser, né? Eles vão receber a Eucaristia, o crisma, vão se confessar, vão se casar ou serão ordenados, os meninos, e depois vão receber a unção dos enfermos, quando estiver no final da vida. Então, do início da vida até o final da vida, o sacramento nos acompanha. Para quê? Para quê? Qual a finalidade de receber o sacramento? Eu recebo a comunhão para estar com Jesus. E aí está o sentido. Eu me confesso para poder estar em estado de graça e poder receber a comunhão para estar com Jesus. Eu sou ordenado padre para ser um novo Cristo e levar Jesus para as pessoas por meio de sacramentos e assim viver com Jesus. Então, meus amados, todos os sacramentos, na análise última, eles têm uma única finalidade: te unir a Deus.